a notícia é que o Lula vai buscar Lira e Pacheco para negociar e evitar novas derrotas no Congresso. Derrotas como? Por exemplo, todo mundo sabe que o veto dele às saidinhas deve cair, e isso já está no preço, vamos dizer assim. Mas existem outras coisas, existem as verbas dos congressistas, que seria de 5,6 bi, e que seria uma economia importante para o governo. Além disso, aquela PEC do judiciário, que garantiria aumentos de 5% ao ano, de tempos em tempos, para todo o judiciário, que oneraria em até 42 bilhões o governo por ano. Enfim, esse tipo de negociação que o Lula estaria se envolvendo mais diretamente, inclusive porque está sendo cobrado por isso. A classe política toda está achando que ele está muito longe, e ele também tem cobrado os seus ministros e o próprio PT de serem mais ativos na negociação. E o que é que você acha disso sob o ponto de vista de impacto financeiro, meu caro Oliveira? Então, o que deve ser o tom da semana aí, essa discussão sobre o PERS, né, que é aquele programa de programa emergencial para o setor de eventos, né? Tem uma tentativa de acordo aí para o governo gostaria que esse programa não atendesse empresas com faturamento acima de 78 milhões de reais anuais. A relatora acha que está muito baixo esse teto, quer deixar o teto um pouquinho mais alto, e isso é um problema para o governo, obviamente, porque isso é o famoso gasto fiscal, né? O governo deixa de arrecadar e o governo, obviamente, está contando moedinha de todos os lados para tentar desfazer essa conta ruim que vai ficar aí, as contas públicas do governo, pelo segundo ano consecutivo, desfazer esse déficit, né? Hoje, estimado aí pelo mercado não, pelos economistas, lá que são consultados pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central, no Boletim Focus, em 60 a 70 bilhões de reais. Então, ele tem esse problema para lidar, o governo tem tentado emplacar uma retórica aí de que isso são pautas-bomba, né? A bomba foi eles que criaram lá atrás, em 2023, quando inventaram esse arcabouço que não tem pé nem cabeça e acharam que bastava a mão invisível do governo ir até o bolso dos contribuintes, que acharia milhares e milhares e bilhões de reais, e não foi isso que aconteceu. Além disso, tem a história do quinquênio, como você colocou aí, o governo fala em 42 bilhões de reais ao ano. Eu fiz uma continha, até na época que a gente deu essa notícia, eu fiz uma continha de padaria aqui, na minha conta, está por mais ou menos uns 10 bi por ano. Agora, no primeiro ano, pode ser, ou no segundo, que você tenha um gasto um pouquinho mais elevado se o pessoal entrar na justiça para rever o que poderia ter, né, ter recebido e não recebeu. E aí, talvez essa conta de 42 bilhões seja mais ou menos isso. Mas, assim, dado como é que se diz, a inclinação do Fernando Haddad, da equipe econômica dele, a matemática, os números sempre que são prejudiciais à conta que eles gostariam, eles superfaturam, e quando é o que eles vão arrecadar, eles subdimensionam aqui para fazer de conta que eles estão perdidos. E quando eles vão fazer a conta na conta pública, na LDO, no orçamento, eles colocam que vão receber mais do que é possível e que vão gastar menos do que estão se programando. Então, não dá para acreditar muito bem nas contas do governo. O fato é que o governo está brigando para conseguir segurar um pouco desses gastos que estão vindo do Congresso Nacional. Ouçam direito, o que vem do Congresso Nacional como gasto, o governo não quer gastar, porque não é o que o governo quer gastar. O governo, inclusive, tentou colocar o Congresso para colocar essas emendas parlamentares todas no PAC, porque aí não tinha problema nenhum, estava todo mundo certo, todo mundo ia gastar. Só que os deputados e senadores querem colocar o dinheiro que é deles, da emenda parlamentar, né, direcionar esse dinheiro para as necessidades que eles acham que a cidade ou o grupo que eles representam no Congresso Nacional precisa mais, né? Quais são as necessidades que eles precisam de mais dinheiro para cobrir. Então, é mais ou menos isso. Um acordo já foi feito. Hoje, ou essa semana, o Senado Federal vota aquela história da volta do DPVAT, né? E está todo mundo discutindo, oh, meu Deus, vou ter que pagar DPVAT, blá, blá, blá. Mas, no meio disso tudo,
foi lá uma possibilidade para o governo, foi incluída uma possibilidade para o governo abrir crédito extraordinário de 15,4 bilhões de reais em gastos, e esse o governo não tem nada contra. E, em troca, o Congresso derrubaria o veto às emendas parlamentares de 5 bi, mais ou menos, né? Tem gente que fala 3 e pouco, porque 2 já estaria garantido, mas são 5 bi. Então, dos 15, 5 vai para a conta dos parlamentares, não tem problema, os outros 10 eles estão dando de lambuja. A minha esperança é que a Esther Dweck não use isso para aumentar salário de servidor, porque não faria nenhum sentido. Maravilha. Duda? Eu quero aproveitar aí que as greves estão em moda na época do presidente Lula e convocar meus colegas aí, Rodrigo Oliveira e Alexandre Borges, para a gente obrigar aqui o Inácio a adotar o quinquênio aqui na reunião de pauta. Não é? Gente, isso é uma maravilha, porque imagina, a cada 5 anos você tem um aumento automático de salário, né? Para todo mundo. Todo mundo deles. Olha, todo mundo se tem uma regra invejável, é aquela do judiciário. Quando um juiz comete uma falha gravíssima, ele é aposentado com salário integral. Essa é a punição. Isso vou te falar. Por mais que a gente goste de trabalhar, ninguém quer ficar o dia inteiro na rede com a barriga para cima, mas vou te falar, um salário de juiz integral para ficar em casa também não é uma violência, né? É como você falou, ninguém gosta de não trabalhar, mas quando isso se torna opcional, você pode trabalhar se quiser, você não precisa trabalhar porque os boletos estão se acumulando. É bem diferente. É como a profissão mais antiga do mundo, né? Você pode fazer por amor ou por dinheiro, né? Então, enfim. Mas os exemplos que a gente deu aqui são... Ele está falando do Exército, viu, gente? Soldado. É o que eu pensei. Mas, aliás, deixa eu fazer uma pergunta follow-up para o Rodrigo. Rodrigo, olha só. A gente da direita está sempre, assim, historicamente, toda vez que a esquerda fala em aumentar imposto, a gente fala que vai acabar com a economia, que, né, vai acabar com a atividade econômica, etc. e tal. E a gente sempre, né, tem aquele argumento da economia do supply chain, de choque de oferta, de baixar imposto, curva de Laffer, que isso em algum momento vai dar aumento de arrecadação e tal. Então, assim, só para a gente não ter dúvida, a gente não está reclamando de baixar imposto para a empresa para renegociar dívida de imposto, não é isso? A gente está discutindo o impacto na conta pública num primeiro momento, e num segundo momento, como que esse dinheiro vai ser gasto. Mas não que a gente ache que dinheiro seja melhor no bolso do governo do que no bolso do empresário, não é isso? Não, é exatamente isso. Porque o que é o PERS? Né? Eu entendo que você está falando do PERS, né? Uhum. O que é o PERS? O PERS é um desconto que a empresa está ganhando no gasto tributário dela para ela poder ter mais margem ou poder ter mais espaço para investimento. É um pouco do que o governo está fazendo com a Petrobras. Em vez de pagar tudo de uma vez para o acionista, né? Claro que quando é para o acionista, o outro acionista, o governo tem como é que se diz, ressalvas, né? Mas a gente vai falar de Petrobras ainda. Então, na verdade, olha, isso, porque no fim das contas, a gente falou isso aqui várias vezes, não é no canal da receita que o governo devia estar olhando, é no canal da despesa. Então, o governo tem essa história de que sempre tem que arrecadar mais para poder entregar melhores serviços e etc. E tal. A gente já tem uma das mais altas cargas tributárias do planeta, mas mais do que isso, o governo não para ver despesas, né? Não para ver como gasta e se o gasto é efetivo ou não, se é eficiente o gasto que está sendo feito. Então, no fim das contas, o que o governo está pedindo para você olha só, de tudo que você ganha aí, me entrega que eu vou devolver para você algo muito melhor do que você vai escolher se você for comprar. Então, esse é o pano de fundo dessas discussões todas, né? É claro que lá no Congresso o lobby do setor de eventos está pressionando empresários,
deputados e senadores para poder continuar tendo desconto nos tributos, né? Nem está em jogo se esse tributo é alto ou não é, ou se vale a pena ou não vale a pena cobrar isso e qual é o impacto disso, por exemplo, de curva de Laffer, se isso vai causar desemprego ou vai dificultar a geração de empregos no setor. Nada disso está em discussão. O que está em discussão é quanto o governo precisa para fechar a conta, para poder baixar os juros e para poder tentar uma reeleição nas próximas E exatamente disso que vamos falar a seguir, mas só lembrando que a gente também vai falar sobre a manifestação do Bolsonaro em Copacabana. Esse é o assunto principal de hoje, a gente vai falar logo em seguida, mas já que o nosso querido Oliveira trouxe o gancho, eu queria falar sobre o próximo assunto, que é a Petrobras servindo para cobrir o rombo do governo, já que o governo não corta despesas e os custos, as despesas, aliás, só crescem, elas não só não encurtam, como ficam cada vez maiores. Parece que a Petrobras vai ser usada como fonte de renda para esse tipo de manobra. Como é que você vê isso, Oliveira? Que não é novidade, né? Vamos deixar claro. Jamais. Desde sempre, governos de direita, esquerda, para cima, para baixo, verde e amarelo, todos, em determinado momento, meteram a mão na Petrobras para fazer caixa ou para fazer obra, com chavos e outras cositas mais que não são tão republicanas. O fato é que a Petrobras estava numa discussão sobre os dividendos extraordinários quando foi feita a conta lá do quarto trimestre de 2023, que eles fecharam o ano fiscal, eles viram que podiam entregar o que eles já estavam entregando de dividendo chamado ordinário, que é o que está lá no estatuto como dividendo mínimo, e estava sobrando 43,9 bilhões de reais. O mercado, os acionistas em geral, queriam que esse dinheiro fosse todo distribuído como dividendo extraordinário. A Petrobras foi votar isso, o Conselho de Administração, maioria governista, foi contra. Pois bem, de lá para cá, frita João Prates, sai conselheiro por liminar, volta conselheiro porque derruba liminar. Na reunião de sexta-feira, o Conselho disse, olha, não estamos desdizendo o que dissemos antes, que somos a favor de reter os 100% dos dividendos. Mas, se a Assembleia quiser votar 50% de dividendos para distribuir, a gente acha que não tem problema nenhum. Muito bem. Distribuindo 20%, aí os seus 21, 22 bilhões de reais, o governo deve levar aí uns 6 bi, que ajudam a pagar a conta do bloqueio e etc. e tal, que a gente tem lá no superávit primário. Entra esse dinheiro no caixa do governo, ajuda a dar uma refrescada no caixa e a empurrar com a barriga a outra mudança de meta fiscal que ainda não aconteceu, que é a mudança da meta fiscal de 2024. Lembre-se, o que mudou na semana passada foi 2025 e 2026. 2024, o governo, como diria a Tebet, todo mês o governo faz a conta de novo para ver se faz sentido. Então, já ajustou isso para a Petrobras, então, pagar 6 bi para o governo, mas, mais do que isso, o governo ainda negocia consigo mesmo, né? Afinal de contas, o governo é o acionista controlador da Petrobras, ele negocia com a PGFN, né, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, uma disputa tributária ou algumas disputas tributárias que acumulam aí cerca de 55 bilhões de reais em passivo tributário. A Petrobras acha que não devia pagar, o governo acha que devia pagar. Essa discussão está aí nesse contencioso e o governo aparentemente está oferecendo um desconto para a Petrobras pagar aí 20 dos 55, pagar 20 e dar a dívida como quitada. Casualmente é mais ou menos a outra metade que vai sobrar desses dividendos extraordinários aí que não estão sendo entregues agora. Então, entra 6 como dividendo e entra mais 20 como tributo que a Petrobras acha que realmente vale a pena pagar e está tudo bem. 26 bilhões no ano de 2024 ajuda bastante o governo a tentar chegar na meta de déficit zero. Pois é, meta essa que deve ser atingida, talvez com sorte esse ano, mas que para os anos seguintes
já está descartada praticamente, inclusive pelo próprio FMI.